A história começa no departamento de reabilitação do Distrito 3, em Susaek-dong. Várias pessoas estão trabalhando duro e alguém liga para o protagonista, perguntando por que ele nunca atende o telefone. Nosso rapaz, chamado Baek Aisou, responde que não ouviu nada por causa do barulho e pergunta se aconteceu alguma coisa. E sorrindo, seu irmão começa a falar, questionando se algo precisa acontecer para ele ligar para seu irmão mais novo. E diz que só está querendo ver seu rosto, já que já faz um bom tempo. E o rapaz então diz que está ocupado. E seu irmão pergunta o que está mantendo ele tão ocupado. Ao lado dele, o homem diz aos outros trabalhadores que eles estão fazendo errado e que o material deveria ser despejado de outra maneira. Então, de repente, é mostrado vários corpos e ele explica que se eles fizerem dessa forma, eles irão flutuar. E depois, na conversa dos dois irmãos, o mais velho pergunta se ele vai ou não. Antes que o rapaz possa responder, alguém aparece caindo no chão. Irritado, um homem surge do nada, dizendo que esses idiotas sul-coreanos são bastardos. E esse é o norte-coreano Lee, do Esquadrão de Operações Especiais da Coreia do Norte, e também um espião. Respondendo ao seu irmão, o protagonista explica que ele aparecerá mais tarde. E ele pergunta ao novato como ele está e se ele se machucou. O novato diz que está bem, já que eles não conseguiram avançar muito. Naquele momento, o nosso rapaz começa a tirar sua jaqueta, pois ele é o chefe da equipe de operações especiais contra infiltrados da Coreia do Norte. Ele conta que eles precisam terminar isso agora, e ouvindo os homens zombando dele, ele tenta atacar nosso protagonista tentando golpear seu pescoço, mas nosso rapaz consegue desviar rapidamente. Ele então vai para um contra-ataque, acertando uma cotovelada sobre seu queixo, como um uppercut. Isso o machucou, e também o deixou com raiva. Depois do golpe, ele olha atentamente para seu oponente. Olhando para cima, ele percebe outro golpe chegando. Em um instante, o líder ataca, com um soco de direita para baixo no rosto do inimigo, mandando ele direto para o chão. Esse soco foi tão forte que o homem caiu no chão atordoado. E com um olhar frio, o rapaz pega sua jaqueta e a colocando, ele diz a seus subordinados para cuidar do novato e terminar de limpar a área. Ele conta que agora tem um compromisso, então ele precisa ir. E seu subordinado responde sim, senhor. E eles então colocam o espião nocauteado no carrinho. Eles comentam que é por isso que eles não podem sair por aí dizendo às pessoas que tipo de trabalho eles fazem. A única coisa que eles podem dizer sobre seu trabalho é que é um tipo de trabalho que ninguém quer fazer. Mais tarde, ele está caminhando dentro de um prédio e se aproximando de um homem que lhe pede para esperar um momento, dizendo que o local está reservado hoje. No entanto, o rapaz diz que tem uma reunião com seu irmão e o homem se desculpa e começa a explicar. Ele diz que o restaurante precisa manter um padrão de etiqueta e sugere que o menino volte mais tarde. E lá no fundo, alguém está chamando por ele, acenando. Seu irmão pergunta o que ele ainda está fazendo ali parado, perguntando se eles não iriam se encontrar. Se aproximando dos dois, ele pergunta ao funcionário se há algum problema com seu irmãozinho. Gaguejando e se curvando, o homem diz que não há problema algum e que ele não sabia que o menino era o convidado do cavalheiro. Seguindo em frente, ele diz para deixar isso pra lá e entrar logo. Naquele momento, seu irmão mais velho percebe o que está escrito nas suas costas. Nessa jaqueta está escrito segurança em primeiro lugar. E em outro local, alguém está gritando perguntando como é que isso aconteceu. É mostrado um homem perguntando por que ele fez isso com eles. Gritando, ele diz que essa é a primeira vez em 3 meses e meio que eles comem carne no jantar. Seu colega diz que o chefe pediu para eles esperarem, porque chegará em breve. E um homem ao lado diz que está tudo bem, pois há bastante carne. Abrindo uma garrafa, o homem loiro diz que deveria ter ido com o chefe, porque ele estaria comendo muita comida boa de rico. E no fundo, alguns carros chegam ao estacionamento, e algumas pessoas começam a sair deles, os encontrando com muita comida. Os trabalhadores dão as boas-vindas ao gerente, e o homem loiro comenta que o novato é rápido em perceber as coisas. Enquanto um dos homens pergunta ao gerente como ele está, o gerente pede desculpas dizendo que o projeto demorou muito, e pede que eles esperem, pois tem um anúncio a fazer. Mas olhando para a mesa, ele percebe que alguém está faltando, e pergunta onde está o chefe, Baek Aisou. E o homem de cabelo preto diz que o chefe teve que sair para cuidar de um assunto pessoal. Colocando a mão no bolso, o homem diz que agora sim as coisas vão ficar um pouco complicadas. De repente, ele atira diretamente no novato, que cai para trás com a força do impacto. Logo, o gerente anuncia que esta equipe de operações especiais acabou de ser dissolvida. Vários homens armados começam a chegar, e eles estão todos alinhados e mirando nas pessoas, junto com o gerente, que no momento está ajustando sua pistola. Ele explica que agora eles estão todos dispensados, e todos eles parecem muito assustados. Olhando para eles, o gerente explica que todos fizeram um bom trabalho. E enquanto isso, em um restaurante chique, os dois irmãos estão comendo juntos. Segurando um cartão, o irmão mais velho de cabelo grande e de óculos convida seu irmão mais novo para trabalhar com ele, mostrando o cartão onde seu nome está listado como CEO. E o mais velho pergunta por que um soldado como ele está vestindo roupas de construção. E ouvindo isso, o rapaz pergunta se é sobre ele ter se tornado um funcionário público. E seu irmão pergunta se os militares dizem aos seus soldados para serem funcionários públicos. Colocando vinho em sua taça, ele diz que tem vários bons negócios e pergunta como alguém poderia viver confortavelmente, sabendo que seu irmãozinho está vivendo com um salário mínimo. Ele diz que não é nada muito difícil e que ele só vai precisar cuidar de alguns restaurantes. Ele então pergunta se seu irmão mais novo está ouvindo, e ele então responde que vai pensar sobre isso. Naquele momento, seu telefone começa a tocar. Tirando ele do bolso, ele percebe que é um número desconhecido. Ele diz ao irmão que precisa atender essa ligação, e o mais velho manda ele
pensar muito sobre o que eles conversaram. Alguns segundos depois, dentro do banheiro masculino, o rapaz responde dizendo que quem está falando aqui é Baek Aisou. E do outro lado da ligação é o seu funcionário, que pergunta se ele comeu bastante comida gostosa de gente rica. E o líder então pergunta o que está acontecendo com sua voz. Sentado no chão, ele diz que exceto pelo líder que foi comer comida de gente rica, todos eles comeram muito e estão se sentindo mal, só por causa disso. Agora falando sério, ele pede ao seu funcionário para parar de zoar e explicar o que realmente está acontecendo. Ele está deitado no chão sangrando. Ele conta que todos eles estão fora de jogo e o rapaz não consegue entender o que ele está querendo dizer com isso. O homem conta que ele havia dito que dessa vez as coisas estavam realmente suspeitas, porque aquele gerente bastardo e miserável nos traiu. Sem acreditar, Baek Aisou diz que isso é impossível e diz a ele que já está a caminho. No entanto, seu funcionário diz a ele para fugir, porque eles o encontrarão se ele for até esse local. E incapaz de continuar falando com seu funcionário, ele repete seu nome na frente do espelho, irritado, mas a ligação cai rapidamente. A cena muda para alguém se aproximando do restaurante, em direção à entrada principal. Sorrindo, o funcionário diz ao homem que ele sente muito, explicando que no momento eles já estão cheios e que será difícil acomodar outra pessoa. Mas o homem rapidamente ataca com uma faca, segurando a lâmina com firmeza. Aquele único golpe foi o suficiente para atingir um ponto vital do funcionário. Já dentro do restaurante, o irmão mais velho está quase adormecendo na mesa, e ele logo percebe alguém se aproximando. Levantando sua cabeça, ele pergunta se é o seu irmão que voltou. Nesse momento, ele se assusta ao ver 3 homens mascarados, vestindo coletes e segurando facas na frente dele. Seus olhos carregam uma energia assassina, enquanto o homem percebe seu reflexo na lâmina. Enquanto isso, o protagonista corre após receber aquela ligação, mas ao longo do caminho, ele percebe que algo está errado. Correndo, ele vê um grupo de homens mascarados, e imediatamente se pergunta se seu irmão está bem. Um deles percebe que quem está na frente deles é Baek, e diz ao grupo que eles devem eliminá-lo agora. O homem ataca o rapaz imediatamente, e o protagonista consegue se esquivar. Procurando por um contra-ataque, ele desfere um soco direto no rosto do homem, e então pega sua faca, golpeando o homem mascarado novamente, mas dessa vez com um golpe fatal. Seu companheiro vê isso, mas não hesita, e ele também tenta atacar. Porém, Baek consegue desviar, e vai em direção ao seu oponente, agarrando sua perna, enquanto segura uma faca. Ele joga o homem contra o chão, e deitado no piso, ele começa a observar que o nosso rapaz está olhando para ele seriamente, segurando a faca de seu companheiro falecido com uma aura assassina. Baek acaba com ele brutalmente, e todos os outros observam seu alvo, se levantando após a luta. Ele diz a eles que a trajetória da faca foi muito reta. Tirando sua jaqueta, parece que as coisas agora sim ficaram sérias. Olhando para eles com um olhar assassino afiado, ele aponta a faca ensanguentada, pedindo para o próximo dar um passo à frente. Em resposta, 3 homens atacam ao mesmo tempo. Todos eles duelam com suas facas, mas o protagonista surge vitorioso, golpeando um dos homens mascarados com um golpe preciso de faca. Entretanto, ainda faltam 2 para atacá-lo. Baek acaba levando um corte no ombro esquerdo, e atrás dele, outro homem aparece com uma faca, mas nosso herói percebeu a tempo. Enquanto isso, em outro lugar, um dos homens se aproxima do chefe e informa que o trabalho está feito. O chefe então pergunta sobre Baek, e seu subordinado, verificando o tempo, relata que um novo esquadrão foi formado e está em operação, e conta que o relatório vai sair em breve. Segurando o cigarro entre os dedos, o velho diz que apenas um esquadrão não será suficiente para isso. De volta ao restaurante, nosso protagonista está segurando sua faca, e ele derrotou o esquadrão inteiro sozinho. E já antecipando isso, o chefe ordena seu subordinado para montar outro esquadrão, e ele ordena que matem todos, não restando nenhuma testemunha. E exausto, o garoto pergunta onde está o seu irmão. Ele deixou seus óculos na mesa manchada de sangue. O irmão mais velho fica perplexo e diz que essa será a última pergunta. Profundamente irritado e segurando uma faca contra o pescoço de um dos homens mascarados, ele pergunta onde sua família está nesse lindo dia. Ele pergunta se eles estão todos esperando o homem voltar do trabalho. Sem pensar 2 vezes, ele acaba com o homem ali mesmo. Ele diz para ele não morrer tão rápido. E de repente, o rádio do homem começa a fazer barulho, com alguém ligando. O irmão mais velho se pergunta do que se trata, e do outro lado da linha, alguém está falando sobre eliminar Baek. Puxando algo de seu casaco, ele se pergunta se agora as gangues estão utilizando esse tipo de coisa. Enquanto se limpava, ele escuta alguém no rádio, novamente mencionando a necessidade de eliminar Baek. E imediatamente ouvindo isso, o homem continua se limpando, mas uma vez alguém fala sobre eliminar Baek. E segurando seu pano, com um olhar assassino, ele pergunta com raiva quem esses caras estão tentando eliminar. Este é o irmão mais velho do protagonista, chamado de Baek Do-gyeong, o chefe da organização Taishan, e também CEO do grupo financeiro TS. Rapidamente, o protagonista olha para o homem caído no chão. Olhando para o lado, ele ouve um barulho, e correndo para o local, ele encontra seu irmão ferido. Ele está segurando sua cabeça, chamando seu irmão mais novo pelo nome. Ajeitando seu cabelo e se levantando, ele pergunta ao seu irmãozinho se aqueles caras eram seus convidados. Algum tempo depois, os 2 irmãos estão no banco de trás de um carro. O mais velho, ainda segurando sua cabeça, ele está pensando em seu irmão, e também querendo entender o que está acontecendo. Ele começa a pensar em qual organização o garoto se meteu. Ouvindo a conversa dos irmãos Baek, o motorista olha para o espelho retrovisor confuso. Do-gyeong tenta lembrar de um nome, e respondendo, o motorista diz que pode ser o grupo HID, e que se ele não se lembrar, pode chamar o esquadrão de inteligência. Tirando seu elástico de cabelo, ele lembra que é de fato o esquadrão de inteligência. Amarrando seu
seu cabelo, ele se pergunta se seu irmãozinho Baek Aisou é apenas um soldado comum ou do esquadrão de inteligência, que foi para a Coreia do Norte para matar algumas pessoas. Em resposta, nosso protagonista percebe que seu irmão não é apenas um gangster, mas também chefe da organização Taishan. O homem acha uma loucura como gêmeos podem ser tão diferentes. Mudando de assunto, o protagonista pede para ser deixado aqui, o que surpreende seu irmão mais velho. E explicando, nosso herói diz que se ele ficar com ele pode estar em perigo, assim como aconteceu dessa vez com aqueles caras mascarados. Ele diz que eles vão caçá-lo até conseguirem matá-lo. Olhando para o lado, o irmão diz que está realmente assustado e que vai deixá-lo lá fora. Mas depois muda de ideia, dizendo que o levará para a delegacia para ajudar a localizar o inimigo. Irritado, o rapaz conta que isso não é brincadeira, mas seu irmão diz que eles chegaram e pede para ele sair do carro. Nosso protagonista sai atrás dele e diz que já sabe o que está tentando fazer. Parado em seu caminho, o mais velho chama por seu irmão. Essas são memórias de amigos e familiares e parece que é um funeral. Vários homens em ternos pretos estão reunidos, próximos uns dos outros. Sorrindo com a mão na cintura, ele perguntou ao irmão mais novo se ele quer fazer uma brincadeira. Uma mulher pergunta ao diretor Baek Do-gyeong se ele está bem, e ele diz que está ótimo. Essa mulher diz que estão preparando tudo, exatamente como ele pediu. Ela explica que estará tudo pronto, em cerca de 2 horas, e com isso, o homem chama seu irmão mais novo. E com um olhar um tanto triste, ele diz que se ele morrer, tudo isso vai acabar. E escutando isso, o rapaz fica tenso, vendo uma foto de si mesmo. Seu irmão mais velho diz que essa é a única maneira de matá-lo. É mostrado uma foto emoldurada como se ele estivesse realmente morto. Ele diz que tudo isso será algo parecido com uma atuação de teatro. Em frente ao seu túmulo falso, o mais velho diz que aprendeu isso com a Yakuza, e que eles utilizam essa estratégia quando precisam apagar a identidade de um membro, ou começar uma nova. Curioso, nosso rapaz pergunta se ele acha que esses caras vão cair nessa. O homem responde que eles realmente vão cair. Porém, o mais importante de tudo ainda está faltando. Taishan é uma organização que se tornou ainda mais famosa do que ele imaginava. As pessoas começaram a chegar no funeral, onde ele conta que seu irmãozinho acabou morrendo. No final, muitas pessoas começaram a se ajoelhar, e eles entendem que o irmão mais novo do chefe Baek Do-gyeong acabou morrendo. E todos os ricos e empresários vieram vê-lo no funeral, se tornando suas testemunhas. Após a explicação, ele pergunta se ele tem alguma dúvida. Respondendo, ele diz que não tem nenhuma. Em sua mente, ele diz que se ele acreditou, os outros acreditariam também. De repente, uma van chega no local, e é também a única van naquele lugar chique. Vendo isso, um dos seguranças pergunta que tipo de pessoa rica usa uma simples van, e se pergunta se é um daqueles caras que só vem para o funeral para comer. E alguém dentro do veículo, o chefe analisa alguns papéis, e percebe que esse aqui é o irmão gêmeo mais velho. Ele diz que o carro não para de se mover, e com um olhar sádico, ele pergunta se ele é apenas um gangster comum. De repente, alguém bate na janela, dizendo que está tão escuro que ele não consegue ver. O segurança está chamando o velho de tiozão, e ele afirma que ele não pode simplesmente entrar no local. Olhando para trás, ele diz ao seu grupo que essa será sua última missão. Ele explica que eles precisam abrir o caixão e descobrir se Baek Aisou está realmente morto, como dizem. Usando um boné, um dos homens sai da van, e o homem de cabelo preto pergunta o que é isso, e por que ele parece um mendigo. Tocando a aba do boné, ele ordena que ele responda, e até o chama de idiota. Ele diz para esse cara voltar para o carro, mas antes que ele possa terminar a frase, o homem com boné dá um soco rápido, e não mostrando nenhuma expressão. Mesmo com apenas um único soco, o homem cai no chão com força total. Isso chama a atenção de outro segurança, e eles correm para o homem misterioso. Porém, outros homens também se juntam à luta, e a batalha começa. Um deles acerta um golpe no pescoço, outro vem por trás, colocando o careca em uma chave de braço. Ele já estava começando a perder o fôlego, e em apenas alguns segundos, eles conseguiram derrotar todos eles. E esta é a equipe de operações especiais da HID, o segundo esquadrão de assassinos norte-coreanos, chamado HALA. O grupo olha para o topo da escada, vendo 2 pessoas sozinhas. Tirando sua jaqueta, o homem começa a se preparar, descendo as escadas. Ele tira o casaco depois, e ele fica de frente para o grupo, ao lado de um deles. O homem musculoso diz que esta é uma cerimônia fúnebre, destinada apenas à família. O homem com o boné olha de forma sinistra, e rapidamente ele acerta um uppercut no rosto do homem, mas não tem nenhum efeito. Logo, o homem pergunta se ele poderia sair daqui, e este homem é o chefe de segurança do grupo financeiro TS, e Taishan, chamado Ha-jin Wong, conhecido como gigante musculoso. Com raiva, ele levanta a mão para o rosto do invasor, fazendo ele tremer de medo. Enquanto seus colegas simplesmente observam a situação, o homem cai de joelhos, e o outro começa a ajeitar sua camisa. Agarrando o invasor pela boca, fazendo ele perder completamente o fôlego em pânico, ele o joga no chão, e alguns segundos depois, um dos invasores percebe que o cara simplesmente quebrou o maxilar de seu colega, apenas com uma mão. Avançando contra o musculoso, ele grita que ele é um bastardo e que eles não podem ficar parados, pois precisam atacar. O homem musculoso desvia dos inimigos, agarrando outro pela boca e se preparando para atacar, enquanto um deles o chama de bastardo novamente, e acertando um soco certeiro no seu rosto. Depois de levar um soco, o homem agora machucado simplesmente o encara. O mesmo invasor começa a dar uma série de socos no peito dele, dizendo para ele continuar lutando, e o chamando de bastardo arrogante. Mesmo após levar vários golpes, o homem musculoso se prepara para um contra-ataque, acertando um soco para baixo, derrotando completamente esse invasor, o mandando para cair no chão com força. Por puro reflexo, ele agarra outro pela boca também. Entre
Entretanto, o invasor tenta se libertar, levantando seus pés do chão, e ele tenta escapar antes de perder o fôlego, envolvendo suas pernas ao redor do corpo do homem musculoso, que não mostra nenhuma reação. Ele então agarra o homem pelo pescoço, puxando o homem para cima, com uma aura assassina, buscando vingança. Ele encara o invasor, enquanto segura ele com apenas um único braço. Recuperando a consciência, um dos invasores está no chão, e ele logo percebe uma sombra se aproximando. O musculoso joga um dos invasores contra seu colega, que estava caído no chão, e eles colidem violentamente. Ambos são deixados deitados e sangrando, e um único homem derrotou todos eles sem a menor dificuldade. E dentro da van, o chefe observa tudo tremendo, e ele fica profundamente irritado com esse resultado frustrante. Tirando os óculos, ele xinga, e diz que vai ter que abrir o caixão ele mesmo, porque ninguém faz seu trabalho direito. Ele então sai da van, caminhando em direção ao homem, enquanto agita seu paletó. Ele pede desculpas a ele por tudo isso. Enquanto se aproxima, ele diz que parece que eles tiveram um pequeno mal-entendido aqui, e entregando um cartão que mostra que ele é um tenente-coronel do exército chamado Jang Seong-ho. Ele diz que não é do tipo de pessoa que gosta de bagunça, e ele explica que é o tenente do falecido Baek Ai-sou, e que esse confronto deles aqui foi um grande mal-entendido, e que ele veio prestar suas homenagens. Olhando para ele, o homem não diz nada, e de repente ele olha para o topo da escada. Ele vê o irmão do protagonista, e o deixando passar, ele diz ao homem que ele pode entrar, e o velho então agradece, e ele leva o incenso para prestar respeito. Olhando para a foto de Baek Ai-sou, que supostamente faleceu, acendendo o incenso, ele se pergunta se ele realmente está morto. Ajoelhado, ele entende que quem está diante dele é o irmão, Baek Do-gyeong. Ele se pergunta então o quanto ele sabe. Voltando ao passado, no momento do lado de fora, agachado, Do-gyeong diz que tudo isso é por causa de uma traição, e se pergunta se realmente tudo isso aconteceu por causa daquele lixo, do tenente Jang. Ele pergunta o que eles devem fazer, e seu irmão mais velho quer matá-lo. No entanto, Baek Ai-sou diz que não acha que isso seja necessário. E logo seu irmão mais velho pergunta se ele quer que ele lhe ofereça comida e o envie para casa. Com um olhar frio, ele diz que não. E de volta ao presente, nosso herói, se passando por seu irmão mais velho, diz que ele mesmo cuidará do velho. Segurando uma faca, ele chama pelo tenente Jang. Virando a cabeça, o homem responde ao chamado, e o menino então pergunta se ele tem um minuto para que eles possam conversar. De pé e segurando uma faca, ele o encara com profundo ódio. Em sua mente, o protagonista pensa que pode confrontar o tenente. Fingindo ser o seu irmão mais velho, ele pergunta se o homem sabe o que é isso. Jang, com medo, começa a encarar a faca em silêncio. O rapaz diz que encontrou uma faca igual a essa no corpo de seu irmãozinho, e que ele precisa se explicar direito, e que se ele não gostar do que ouvir, essa faca vai entrar no corpo dele. Na frente do tenente, ele pergunta quem matou seu irmãozinho, e na mente do velhote, ele percebe que o menino realmente morreu. Ele pediu para ele ficar calmo, e diz que seu irmão morreu durante um acidente, em uma missão para o bem nacional, e o velhote está agora achando que ele vai precisar se livrar desse gangster. Continuando, ele diz que não pode entrar em detalhes, pois esse é um assunto confidencial da missão, mas em qualquer caso, ele diz que vai conduzir uma investigação completa sobre isso. Antes que ele possa terminar de falar, nosso herói dá um soco no rosto do mentiroso, e ele grita de dor, e sangue escorre pelo seu nariz. Baek percebeu que o homem fala um monte de bobagens, e enquanto ele estava deitado no chão atordoado, novamente o rapaz pergunta quem matou seu irmãozinho. No entanto, o velhote continua em silêncio, e rapidamente, uma mulher entra na frente do menino, o parando. O homem musculoso se aproxima, e diz que acha que seria melhor para ele se retirar. Furioso, ele diz para ele vir para cima, e o chama de bastardo. E saindo do local, o velhote apenas olha para trás, e algum tempo depois, seu irmão mais velho imita as palavras do mais novo. Ele pergunta se ficou parecido, e a mulher então diz para ele manter o braço assim, e inclinar mais o ombro. E vendo todo esse showzinho, Baek Ai-sou pergunta o que eles estão fazendo. Sentados no sofá, o irmão mais velho do Gyeong diz que a performance foi boa, e pergunta se os agentes de inteligência aprendem isso em casos de infiltração e camuflagem. Respondendo, o protagonista diz que com isso tudo, ele ganhou algum tempo, mas certamente eles voltarão para ter certeza. E seu irmão então diz que vai dar a ele um endereço para ele fazer uma visita, e o convida para se juntar à organização, e que ele será recebido de braços abertos. Carregando sua mochila, ele diz que não pode se esconder nesse lugar para sempre. E seu irmão pergunta para onde ele está indo. O menino responde que está indo para a casa funerária, e que dessa vez não será atuação. Olhando para trás com um olhar sombrio, ele explica que dessa vez não será uma atuação, porque ele realmente morrerá. Confuso, o mais velho pergunta se ele vai mesmo embora, e se pergunta se o menino realmente vai lutar. Se aproximando, ele diz que realmente entende o que está acontecendo, mas pergunta por que ele não quer ficar aqui, já que está vivo, explicando que poderia trabalhar com ele. E então Baek Ai-sou pergunta se ele quer que ele viva nesse lugar como um gangster. Depois de ouvir isso, seu irmão apenas observa. Ele então confirma que é exatamente isso. Afinal, ele mata pessoas e faz trabalho sujo que ninguém quer fazer, assim como ele. Baek Ai-sou dá um tapa na mão de seu irmão mais velho, Do-gyeong, tirando ela do ombro.
Ele começa a se afastar, enquanto seu irmão mais velho chama pelo seu nome. Colocando a mão no rosto, ele diz que não sentia vontade nesse momento de ter um irmão gêmeo, pois ele é burro, feito uma mula teimosa. Ele então diz ao seu subordinado Jin Wong para reunir alguns homens e ir com ele, porque seu irmãozinho está prestes a fazer uma grande besteira. Ao mesmo tempo, em outro lugar, o protagonista estava na rua, no meio da noite, e de repente ele percebe algo. Um dos subordinados de seu irmão está se aproximando. Ajustando seu capuz, ele pergunta se eles ainda estão seguindo ele. O homem responde que sim, e que essas são as ordens do diretor Baek Do-gyeong. Perto deles, escondido com uma faca, alguém está observando toda a situação. Em outro lugar, o velho Jang está no telefone, dizendo a alguém para ficar de olho nele. Encerrando a ligação, ele começa a pensar naquela expressão, a expressão de alguém que estava totalmente determinado a buscar vingança. Ele pensa que certamente Do-gyeong está sabendo de alguma coisa. De repente, alguém diz para ele não olhar para trás, e colocando uma mão em seu ombro, a pessoa explica que se ele quer sua filha de volta, sã e salva. Ouvindo isso, ele pergunta o que a pessoa quer, tremendo. A pessoa coloca o braço perto do pescoço do homem, o assustando, mas logo revela que é sua filha, o deixando muito feliz. Ele pergunta como é que foi a viagem, e ela responde que foi horrível, porque o assento era desconfortável e duro. Então seu pai se desculpa, e diz que da próxima vez, ele vai escolher um lugar melhor. Abraçando o velho, ela diz que está tudo bem, porque a pior parte foi sentir falta de seu pai. Então o velhote diz que da próxima vez, ele vai comprar uma passagem simples, para uma viagem mais rápida. Animada, ela diz que seu pai tem o poder de um agente de inteligência. E dando risada, o tenente Jang diz que seu pai é apenas um burocrata de um trabalho de escritório. Curiosa, ela pergunta se ele sabe lutar ou não, e rindo de olhos fechados, ele responde, quem sabe. E diz que nunca tentou descobrir. Enquanto isso, em outro lugar, Do-gyeong diz à mulher para abrir as portas, porque ele precisa comprar um cigarro. E ela conta que vai perguntar a alguém lá embaixo, e que ele deve ficar neste lugar. Frustrado, ele diz que só precisa de um pouco de ar fresco, porque está se sentindo preso em cativeiro aqui. Ela diz que não, porque os seguranças e os outros estão com seu irmãozinho. Então será perigoso se ele sair agora. Ele então pergunta se ele não pode sair sem um guardião, e ela diz que não é necessariamente um guardião, mas que ele não pode sair sozinho. Então, sorrindo, ele decide sugerir que eles façam de outra forma. Alguém começa a descer o andar 57 de mãos dadas. Ambos esperam com dois seguranças confiantes. Ele pergunta à moça se ela quer ir com ele comprar um cigarro, e envergonhada e gaguejando, ela diz que vai. Olhando para trás, ele diz a um dos funcionários que essa é sua irmã mais velha, e manda ele dizer olá, a deixando envergonhada ainda mais. De repente, ele muda sua expressão, colocando uma mão em seu ombro. Ele pergunta se ele não acha que sua irmã é muito bonita, e o homem careca responde que ela é realmente muito bonita. E continuando, ele explica que todos eles deveriam chamar a senhorita sua de Nona, e com uma aura assassina e um olhar penetrante, ele pergunta quem você é, e pergunta se o tenente Jang o enviou. O homem responde começando a dizer que não sabe do que ele está falando, porém antes que ele possa continuar, ele tenta esfaqueá-lo, mas Baek Do-gyeong consegue se esquivar, e depois de se esquivar, ele fica sério. Com o homem segurando a faca, ele pergunta se a moça trouxe mais armas. A mulher então responde que sim, e elas estão dentro de sua saia. Nervoso, o homem começa a alcançar a faca na perna da mulher. Rapidamente o careca se move para atacar, tentando acertar um golpe frontal de faca, que é desviado muito rapidamente, e o homem consegue se esquivar, e percebendo algo, ele olha de perto e comenta que o careca está bem vestido. E instantaneamente, o impostor tenta outro golpe, e ele consegue se esquivar novamente. Em sua mente, ele acha que essa lâmina é complicada e muito curta para conseguir perfurar um colete à prova de balas de seu oponente, e decidindo mudar para o combate corpo a corpo, olhando para trás ele percebe outro impostor, tentando atacar a senhorita sua. De pé, o homem está pronto para acabar com a mulher deitada no chão, porém, ele acaba acertando o ombro do diretor. Relativamente calmo, ele pergunta à senhorita sua se ela está bem, e comenta que já faz um tempo que ele não é esfaqueado, e acha que esse cara é um bastardo, por tentar atacar uma linda moça. Ele pensa que as coisas aqui estão ficando muito perigosas para ela. Sem hesitar, ele corta o braço do homem, o desarmando. Surpreendentemente, o homem careca chega para ajudar seu colega. O diretor intervém, e eles começam a lutar. E no fundo, com muita dor, o impostor de cabelos pretos apenas observa de joelhos. Ele começa a pegar sua faca caída, e a senhorita sua aparece e chuta sua faca para longe. Determinada, ela desfere um golpe de faca no pescoço do homem, e ao mesmo tempo, o diretor Do-gyeong consegue desarmar o homem careca, que parece surpreso, e ele aproxima sua faca do rosto do homem, totalmente determinado a finalizá-lo, olhando com uma energia aterrorizante e maníaca. Ele diz que vai recebê-lo de braços abertos, enquanto o homem gagueja de medo, implorando por misericórdia. Porém, isso não muda a decisão do chefe, e ele acaba com o inimigo. Um pouco depois, alguém sai do elevador, e é o diretor, acompanhado da moça, e ele pergunta se os guardas não sabem fazer seu trabalho direito, já que deixaram impostores entrarem num prédio. Preocupado, um deles comenta que o ombro do chefe está sangrando. Mudando de assunto, ele pede um cigarro, porque é muito difícil encontrar algo para fumar aqui. Seu subordinado finge pegar um cigarro, mas em vez disso, puxa uma faca e o esfaqueia. Vendo isso, a mulher fica em choque, e rapidamente, o chefe agarra seu subordinado pela boca, falando em coreano. Ele mostra que está muito irritado com tudo isso, e ele começa a puxar o rosto de seu subordinado, revelando sua verdadeira face. Enquanto ele diz ao seu chefe Do-gyeong para não exagerar, rapidamente, o oponente se esquiva e se afasta puxando uma adaga. E com sua máscara derretendo, ele sorri e se prepara para atacar.
O diretor comenta que ele vai pegar essa faca emprestada, em vez do cigarro. E lá atrás, seu subordinado diz que quer lidar com isso. Porém, o chefe diz a ele que vai lidar com esse bastardo sozinho. Obedecendo a ordem, ele entrega apenas uma faca para o chefe. E no fundo, a garota grita pelo diretor, que diz para ela não abrir a porta para estranhos. Dentro do elevador, eles esperam chegar ao andar desejado. Segurando duas facas, ele diz que agora está tudo igual. E pergunta se o inimigo tem mais alguma coisa a dizer. O intruso sorridente pergunta se o diretor nunca cala a boca. Este homem faz parte da equipe de assassinato da Força Tarefa Especial da HID. Sua verdadeira identidade é desconhecida, mas seu nome é Ghost, ou apenas Fantasma. E surpreso, o homem pergunta como ele sabe seu nome. E em sua mente, Baek Do-gyong acha que essas feridas são muito profundas, então ele precisa acabar com isso rapidamente. O fantasma sorridente diz que adoraria ter matado o irmão gêmeo dele, então ele ataca tentando matá-lo. E ele pergunta se Baek Ai-sou realmente está morto. E o diretor então conta que o tenente pagou uma pequena quantia em dinheiro pelas condolências e foi embora. Continuando a luta, o homem de cabelos brancos diz que está mudando sua pergunta. Muito perto, ele questiona onde está Baek Ai-sou. E Baek Do-gyong pergunta se ele é surdo. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, alguém está andando pela calçada, junto com seu subordinado. E eles entram em um beco. E pelo visto, alguém os estava seguindo. O homem se vira para entrar também. Porém, na mesma hora, um punho vem em direção ao seu rosto, acertando em cheio, enviando o perseguidor voando para longe. Mas ele consegue se defender. E surpreso com essa força incrível, ele se pergunta se seu braço está quebrado. Caminhando em direção ao perseguidor, o protagonista pergunta se foi o Tenente Jang que mandou ele. Coçando a cabeça, ele pergunta se era para verificar se ele estava morto ou não. Tremendo, o homem responde que sim. E como esperado, não havia como Baek Ai-sou ter morrido tão facilmente. Nervoso, o rapaz reconhece essa voz e olha para ele e percebe que é Lee Xion. E tirando seu capuz, Lee diz que já faz um bom tempo. E se juntando a eles, o subordinado pergunta se eles se conhecem. E o rapaz loiro então grita que sim. E pergunta o que o homem gorila vai fazer a respeito sobre seu ferimento na mão. Mas o herói acaba se desculpando, colocando uma mão em seu ombro. E ele diz que deveria estar com ele lá naquela noite. Se curvando, ele diz que foi o único que sobreviveu. E começando a falar, o homem loiro deixa claro que nós dois sobrevivemos. Na verdade, sorrindo, ele diz que da próxima vez, ele está querendo comer algo delicioso e que ele deveria levá-lo junto também. De repente, ele começa a sentir muita dor, dizendo que precisa cuidar disso. E Baek Ai-sou pergunta se ele está machucado. E ele responde dizendo que já tinha um buraco no estômago. E que agora ele apenas quebrou o braço. Observando o homem musculoso, ele comenta que ele não é um gorila. O homem musculoso parece estar muito estressado ao telefone. E ele pergunta se o nosso rapaz sabe o que aconteceu com ele. Ao mesmo tempo, em outro lugar, Baek Do-gyong leva um golpe no peito, mal conseguindo se esquivar, pois teria sido um corte ainda mais profundo. Lutando cara a cara, os dois se encaram. O chefe tenta golpear sua cabeça, mas o fantasma consegue se esquivar novamente. Ele está furioso, envolvido em uma luta muito intensa. Ele questiona se ele realmente continuará se esquivando daquele jeito. Em seus pensamentos, ele percebe que não existe uma boa razão para continuar essa luta por muito tempo, porque sua visão já está ficando escurecida. Baek Do-gyong vê tudo ficando preto, enquanto o fantasma diz que ele é de fato o irmão mais velho de Baek Ai-sou. Ele tenta golpear seu pescoço novamente, mas ele consegue se esquivar. Uma surpresa aparece na luta, e segurando uma corda amarrada em seu braço, o fantasma admite que planejou tudo isso, e ele diz que para um gangster, ele realmente luta muito bem. Quando ele termina sua frase, ele faz um corte vertical no peito de Baek Do-gyong, fazendo sua faca cair no chão. Ele dá um passo para trás, e o fantasma pergunta novamente onde seu irmão está. Com uma faca no cabelo, ele pergunta se o homem ainda não percebeu. O inimigo pergunta o que ele está fazendo, e o diretor acaba cortando o próprio cabelo, perguntando se ele precisa fazer isso para ele finalmente entender, revelando que, na verdade, ele é Baek Ai-sou, e não seu irmão mais velho. Ao ouvir isso, o homem fica surpreso. Gaguejando, ele diz que não tem como isso ser verdade. E animado, o rapaz comenta que ele realmente é um cara sem noção. E atacando para continuar a luta, também animado, o fantasma diz que Baek Ai-sou não pode ser tão desajeitado assim. Ele parte para um ataque frontal com sua adaga, atingindo o homem diretamente. O herói diz que ele está sendo muito irritante desde o começo. Usando sua mão direita, ele faz um corte no rosto do homem de cabelos brancos, e caindo no chão, o fantasma está desesperado e sangrando muito. Baek Ai-sou ordena que ele se levante agora. Ainda no chão, o homem não consegue acreditar no que está acontecendo. Ele chama Baek Ai-sou de ignorante, tentando golpeá-lo com a adaga, mas nosso herói consegue agarrar seu pulso. Acertando outro corte, dessa vez no abdômen, todo machucado e cheio de raiva, ele diz que isso não pode ser possível. Olhando diretamente para a faca de seu oponente, ele pensa que esse diante dele é realmente Baek Ai-sou. Ele aponta sua faca e diz que quer lutar novamente. Reunindo coragem para lutar mais uma vez, ele diz a ele para morrer. Enquanto eles lutam, ele ainda se pergunta como isso pode ter acontecido. Mais uma vez, Ai-sou consegue agarrar o homem pelo pulso. Segurando sua adaga, ele consegue enfiá-la no peito do fantasma, enquanto novamente, com a mão direita, ele faz outro corte, fazendo o homem cair no chão, completamente despedaçado. Em pânico, o fantasma percebe que realmente é ele, com uma aura aterrorizante. Baek Ai-sou diz que quer mais, parecendo sinistro em seus olhos. Gaguejando de medo, o fantasma diz para ele não se aproximar. Segurando a faca, o inimigo diz que esse realmente
realmente é Aisou. Nosso rapaz diz que sempre foi ele e seu irmão contra o mundo. E vendo a faca acima de sua cabeça, o homem começa a entrar em pânico e Aisou acaba errando o alvo de seu oponente, que seria na cabeça. Mas o homem consegue esfaqueá-lo no ombro. Vendo essa cena, o homem fica muito surpreso e assustado. Ele percebe seu ferimento nas costas e, olhando para ele percebe que ele está diante de seu corpo inconsciente. Nesse momento ele percebe alguém se aproximando e esse é o verdadeiro Baek Aisou, que sai do carro preocupado com seu irmão. Correndo, ele o encontra caído no chão e o segurando em seus braços, ele implora, gritando por seu irmão, que está ferido, ou talvez morto. Subindo as escadas, o fantasma sente uma dor insuportável, repetindo o nome de Baek Aisou várias vezes. Enquanto folheia seu livro parecido um psicopata, ele diz que matou Baek Aisou, enquanto marca um X com seu próprio sangue. Ao mesmo tempo, o garoto chora desesperadamente por seu irmão, e o fantasma continua dizendo que finalmente conseguiu matar o grande Baek Aisou. E com isso a gente chega no fim. E se você quer continuação, é só deixar o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.